Mais uma videoaula de Python e antes só mandando um abraço para todos os professores e alunos lá da Faculdade Adventista de Hortolândia, lá onde estive palestrando dia 18 do 11. Foi uma experiência muito bacana ter estado lá em Hortolândia, São Paulo, palestrando. Foi muito legal a receptividade aqui desses alunos todos. Aqui os depoimentos também muito legal, fiquei muito feliz de ver assim, depoimentos como o da Letícia, que é a faculdade maravilhosa, não sei o que, realmente fantástico. Carolina escreveu que foram muito demais. O Diogo escreveu aqui a melhor palestra em 4 semestres, legal mesmo. O Charles aqui, muito obrigado, professor, sua palestra foi fantástica, esperamos em 2015, então muito obrigado. O Jailson escreveu aqui a melhor palestra de todos. O Fernando escreveu aqui muito bom, tá certo? A N, né, obrigado por motivar com sua história. Então, legal, muito legal ver esses depoimentos aqui desses alunos. E para quem ainda não assistiu a minha palestra, entre em contato aí que vou com o maior prazer aí palestrar para vocês. Tá certo? Claro que a sanfona nunca pode deixar de faltar, né? Tem que estar sempre. Bom, agora é o seguinte, pessoal, vamos dar continuidade aqui, mostrando então alguma coisinha a mais para vocês com relação ao laço de repetição for, que é importante, tá? Veja, pessoal, então que aqui nós usamos aqui o range, tá ok? Então veja bem aqui, nós usamos o range aqui. Aí, olha só, o que nós temos aqui? Nós podemos ter aqui algumas opções novas que eu quero estar mostrando para vocês. Por exemplo, veja que aqui ele vai mostrar aqui do... vamos botar aqui até o 20, só para diferenciar. 30, certo? Porém, eu vou botar aqui o 20 aqui no começo, tá certo? Aqui vou botar aqui se for maior que 26, por exemplo. Então vamos salvar esse cara aqui para vocês tentarem, vocês começarem a entender o que eu quis dizer. Olha só, se você colocar então o 20 aqui, eu estou passando uma posição inicial, tá certo? E estou passando uma posição final, certo? E aqui, se for maior que 26, vou botar aqui maior que 20, maior que 28, então, certo? Aí ele iria parar, só para a gente ter mais números aqui, ó, do 20 até o 28. Por exemplo, se tu vier aqui colocar um número 2 aqui, veja que são todas estações diferentes, ele vai pular de 2 em 2. Se tu botar o 3 aqui, ele vai estar pulando de 3 em 3. Então é dessa forma aqui que a gente faz. Lá no Java seria a incrementação ou decrementação. Então aqui nós temos aqui usando o range aqui tudo em uma única linha, certo? Olha só como é que ficou. Então é muito bacana isso daqui, facilita muito a tua vida. E além disso, além de ter mostrado aqui já que esse aqui então seria o início, esse aqui seria o fim, esse aqui seria a incrementação ou decrementação. Se você colocar o 1 ou não colocar nada, certo? É a mesma coisa. Então, automaticamente ele incrementa aqui ó, de 1 em 1. Então, se você botar 1 aqui, vem aqui, tira, nem precisa dele, certo? Pode rodar ele direto. Olha lá, é a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Veja que ele parou aqui. Mas, em vez de dar um break aqui, o que nós poderíamos fazer? A gente poderia dar aqui vamos supor, se fosse igual a 25. Certo? Se ele for igual a 25, por exemplo, então o que nós poderíamos dizer? A gente simplesmente poderia fazer com que ele continuasse, vou botar aqui, igual a 25. Então, em vez de dar um break, eu posso dar um continue, certo? Que aí o que ele iria fazer? Ele não iria imprimir ele, tá certo? Então, vamos usar aqui, vamos continuar aqui, vamos rodar ele aqui. Certo? Aqui, ó, o que deu aqui? 20, 21 milhões, 3, 24, opa, 25, opa, não veio aqui, ele pulou e foi para o 26 até o 29. Então, além do break, aqui em cima temos o continue, ou seja, ele passa adiante, ou seja, ele passa para o próximo elemento aqui do meu laço de repetição. Então, é importante que você saiba aqui, ó, esse cara aqui é a inicialização, esse cara aqui é a finalização, esse cara aqui é a incrementação ou decrementação, certo? Porque eu poderia ter um outro exemplo, assim, por exemplo, vamos ver aqui, Ctrl C, certo? Um outro exemplo aqui, por exemplo, eu quero que comece em 50, certo? Termine em 40, e aqui seria, por exemplo, menos 1,
aqui se fosse igual a... Não, aqui vamos tirar esse cara aqui. Isso aqui agora a gente não... Vocês já entenderam, então não preciso mais ter ele, certo? Então aqui eu estou fazendo uma decrementação, certo? Vamos voltar aqui, ó, 50, 49, 48 até o 41, certo? Então dessa forma a gente está fazendo aqui a decrementação. Mais um exemplo aqui para vocês, certo? E aí, meu amigo, aí você viaja na maionese, né? Por exemplo, eu quero fazer aqui, sei lá, do menos... vamos fazer aqui do menos 6, aqui ó, do menos 6, certo? Até o 6. Só isso aqui, ó. Tá? Do menos 6 até o 6. Olha só o que vai acontecer. Rodamos ele aqui, ó. Foi aqui do menos 6. Ele vai fazendo 1 a 1 e foi lá até o 5. Tá certo? Beleza? Pura? Então é muito legal isso daqui. Aí, por exemplo, aí tu poderia fazer uma tabuada. Como seria um exemplo de uma tabuada, pessoal? Bom, uma tabuada, tá aqui então, tabuada. Vamos supor que eu tivesse aqui então um número. Eu quero fazer a tabuada, sei lá, do número 7, certo? Então 7 vezes 1, certo? Que seria então igual a, apaga aqui, seria igual a, daí aqui a forma que a gente faria esse vezes esse, certo? Que daria o 7. Então esse 7 poderia ser fixo aqui, certo? Esse vezes também seria fixo aqui. A gente poderia até centralizar esse camarada aqui. Esse cara aqui, vamos centralizar tudo isso aqui para ficar uma coisa bem ajeitadinha aqui. Isso aqui é uma tabuada, tá, pessoal? Nada mais do que isso. Esse 1 aqui, a gente, 7 vezes 1, 7 vezes 2, ou seja, é uma tabuada comum, né? Certo? Até o vezes, bom, o último aqui eu não quero, certo? O igual também é fixo. E aqui também eu traria aqui para cá, pronto, tenho aqui 7 vezes 2, 7 vezes 3, ou seja, tenho aqui a tabuada do número 7, tá certo? Como que nós faríamos isso aqui agora, aqui na nossa programação? Bom, seria simples. Nós vamos fazer aqui for, certo? E aí nós vamos botar aqui o nome de tabuada, certo? Tabuada, e aqui in range, certo? Daí eu boto aqui a inicialização do 1, certo? Aqui, ó, veja que tem aqui, ó, do 1 até o 10, certo? Eu vou botar aqui do 1 até o 9 no caso, né? Do 1 até o 9. E agora eu só mandaria, opa, faltou 2 pontos. Veja que se eu botar os 2 pontos automaticamente ele já cai aqui na indentação. E aqui simplesmente a gente faria o seguinte, a gente daria um print, certo? Aí olha só o que eu quero. Eu quero mostrar exatamente esses caras aqui, ó. Certo? Exatamente o que tem aqui. Inclusive, a gente pode pegar assim para vocês poderem enxergar bem os dois. Aqui, ó. O que tem aqui? Então, eu quero imprimir, certo? Aí nós viemos aqui, imprimimos então o 7, certo? Por quê? Porque o 7 é fixo, o asterisco também é fixo, certo? Agora, o próximo campo ele não é fixo, que no caso seria o próprio número da tabuada, temos que tabuada, que ele não é fixo. O próximo ele é fixo também, então a gente bota aqui igual, que é o fixo, certo? Opa, aqui faltou tabuada, que é igual, que é fixo, certo? E aí a gente vem aqui e colocaria simplesmente o nosso cálculo, que seria o que? 7 vezes a minha tabuada, certo? E aí a gente pode salvar isso aqui. Vamos rodar esse meu amigo aqui. Faltou... O que faltou aqui? Faltou fechar. Faltou fechar essa aspa aqui. Aliás, esse parênteses ali. Certo? Rodamos aqui. Aqui, ó. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 8, 56. Ou seja, a mesma coisa que nós temos aqui. Faltou... tinha que ser mais um, né? Então até o 10. Ok, são 10 elementos. Então teria que ser aqui. Então, como ele começa no 1, certo? 10 aqui. Beleza pura? Ok, então pessoal, tá aqui mais um exercício aqui usando o laço da repetição for. Ok? Um abraço, até mais e tchau.